Olá pessoal, então vamos continuar aqui a nossa aula e agora nós veremos a cláusula Group By, agrupamento de dados, tá? E onde o Group By ele é usado? O Group By, pessoal, ele é usado juntamente com as funções de agregação, que são quais que nós vimos: o max, o min, o count, o avg e o sum. Olha esse exemplo aqui. Olha, eu quero a quantidade de clientes agrupados por estados, tá? Eu quero a quantidade de clientes agrupados por estado. Então veja, suponha que eu tenho isso daqui, ó. Select UF from cliente, né? Dei um F5. Eu tenho aqui os estados da minha base de dados. Se eu quero contar, eu vou dar um count aqui e vou executar. F5. Olha, eu tenho 15 estados no total. Não, mas agora o que eu quero é dividir quantos clientes são de São Paulo, quantos clientes são de Minas Gerais, quantos clientes são do Rio de Janeiro. Então o que eu faço? Ó, o F e mando executar. Mas ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Ó, ele falou que a coluna cliente.f, que é essa daqui, ó, ela deve aparecer na cláusula group by ou ser usada em outra função de agregação. Não é o nosso caso aqui, ó. Por quê? Toda vez que eu tenho um select, né, uma projeção, um select, e aí eu uso uma função de agregação, obrigatoriamente eu tenho duas situações aqui no select. Ou é usar todos os campos com uma função de agregação, ou se um campo não tiver função de agregação, eu faço o que? Eu vou usá-lo juntamente com a cláusula group by. Group by o que? Group by o campo que eu quero agrupar. Então veja, eu estou aqui, ó, vou executar, olha que ele me deu. Agora Minas Gerais, DF, Distrito Federal, São Paulo, Bahia e outros estados que estão cadastrados na minha base de dados. E aqui na frente eu tenho a quantidade de registros por estado. Entenderam? Então, quando eu uso uma função de agregação, obrigatoriamente, ou esse campo aqui tem que ter outra função de agregação, ou esse campo aqui ele tem que estar numa cláusula group by, tá? Aqui, ó, não esse group by aqui, ó, não é daqui não, tá? Aqui eu poderia substituir por um asterisco, ó. Diferença não deu diferença, tudo bem? Por quê? Porque este UF aqui, ó, é este UF aqui, ó. Tá ok? Um outro exemplo, ó. Eu quero a somatória dos salários dos vendedores divididos por faixa de comissão. Então veja, eu tenho aqui, ó, o campo faixa de comissão, né? Eu tenho faixa de comissão, ó, e ele tem que me aparecer aqui no grupo by, ó. Entenderam? Então vamos lá, ó. Select faixa comissão from vendedor. F5, eu tenho as faixas, ó, A, B, C, D. Aqui eu tenho o que? Eu tenho salário fixo. Ó. Então, ó, eu tenho aqui faixa C,
1.800, 2.780, 9.500, faixa A 2.490, né? Ó, o A tem um caso só, não, 2.300, tá? Agora, se eu quero a somatória, eu quero que ele me some e me agrupe por faixa de comissão. Apertando F5, eu vou executar essa consulta, ele vai me dar um erro. Que erro que é? Ó, a faixa de comissão deve aparecer na cláusula Group By. Tudo bem? Então o que eu faço aqui? Ó, Group By, o que? Faixa de comissão. Ó. Então notem vocês que ele agrupou somente as 3 faixas e aí ele já me agrupou aqui, tudo bem? Veja, eu posso aqui, ó, no Group By, eu posso substituir, ao invés de eu colocar o nome faixa de comissão, eu posso colocar a posição dele aqui na projeção. Então veja, eu tenho 2 campos. O primeiro é faixa de comissão, o segundo é a minha função agregada. O 1 representa o primeiro campo, ó, tá? Caso se eu fosse agrupar, por exemplo, por esse daqui, eu colocaria o 2 aqui, mas não é o caso, tá? Então é o 1, ó, tá bom? Isso poupa um pouco a gente de escrever código. O terceiro e último exemplo, ele quer a quantidade de pedido cujo prazo de entrega é maior que 11. Agrupe por prazo de entrega do pedido. Então veja, eu vou, ó, selecionar o prazo de entrega, ó, no Group By, ó, né? Vou contar aqui, ó. Só que eu só quero, pessoal, aqueles prazos de entrega onde o prazo em dias seja maior do que 11. Então veja, ó, select, vamos pôr só prazo de entrega, tá? Aqui são meus prazos de entrega, ó, 20, 15, tá? Então são os dias, ó, eu tenho prazo de entrega de 15 dias e prazo de entrega de 30 dias. Eu tenho prazo de entrega 10 dias. Então se eu fizer isso daqui, ó, né? Ele quer o prazo de entrega maior do que 11. Então, ó, se eu fizer assim, ele contou quantas linhas. Eu tenho 18 linhas na minha tabela pedido. Eu quero separar, saber quantos prazos de entrega, né, eu tenho na minha tabela pedido. Então aqui, ó, eu ponho, ó, prazo de entrega. Eu quero que ele me separe por faixa, me segmente por faixa. Então 10 dias eu tenho quantos? 20 dias eu tenho quantos? 15 dias eu tenho quantos pedidos referente a esses 15 dias? Vou mandar executar a consulta, vai dar erro, porque quando eu tenho aqui, ó, a função de agregação em um outro campo, obrigatoriamente esse campo tem que aparecer onde? Ó, no Group By, ó. Então, ó, Group By 1. Então, ó, aqui estão as faixas de comissão, tá? Aqui estão as faixas de entrega, olha aqui. Tudo bem? Só que, ó, veja bem, aqui eu não quero o prazo de entrega 10, eu quero acima de 11, maior do que 11.
Então, o que eu faço aqui, ó? Se eu vier aqui e pôr um where prazo de entrega maior do que 11, olha o que aconteceu. Aquele 10 ó, que estava aqui sumiu. Ó, o 10 aqui. Só que eu quero segmentar somente para aqueles prazos de entrega maior do que 11. Então o 10 vai sumir. Ó, tá? Tudo bem? Entenderam? Então aqui eu filtrei primeiro os prazos de entrega e depois eu agrupei. Ó. Pessoal, o que é esse 1 aqui mesmo? Não estou lembrado. Este 1 aqui significa que eu fiz o quê? Eu substituí o mesmo resultado, tá? Eu substituí pela primeira posição aqui, ó. Tudo bem? Bem, aí nós temos a cláusula having. O que o having faz? O having, ele vai fazer um filtro, ó. Ele vai pôr condições, ó. Impõe condições dos dados retornados pelo group by. Tá? Então veja, ó. O having está para o group by, assim como o where está para o select. Então veja, primeiro exemplo, ó. Eu quero aquelas a quantidade de cidade por estado, só que eu só quero aqueles estados que possuem mais do que 2 cidades. Então veja, ó, então eu tenho aqui o estado, eu estou contando aqui, veja, eu não tenho where, ó. Esse cara aqui vai me dar o resultado, essa consulta aqui, ó. Em cima dessa consulta, eu faço o que? Eu ainda implemento um outro filtro, que é o que? Que filtro é esse? É o filtro, ó, do having, ó. Ó, eu vou pegar o count do resultado que tiver, eu vou fazer o que? Eu só vou pegar aqueles que seja maior ou igual a 2. Então vamos lá, ó. Select count UF from cliente, né? O F aqui. Group by UF. Tudo bem. Então, ó, Minas Gerais tem dois registros para Minas Gerais. Distrito Federal tem 1. São Paulo tem 5 e Bahia tem 1, né? Se eu quiser somente aqueles que têm a quantidade de registro maior ou igual a 2, Minas Gerais vai sumir, Distrito Federal vai sumir, Bahia vai sumir, tá? Então como é que eu faço isso, ó? Having. Qual é a minha função de agregação aqui? Não é o count? Então eu substituo, ó, olha aqui, Ctrl C, né, Ctrl V, onde tudo isso for maior ou igual a 2, ó, perdão, é maior ou igual a 2, então Minas vai ficar, mas o DF vai sair, tá? F5, ó, maior ou igual a 2. Notem que eu tirei todos aqueles que eram menor do que 2. Caso eu tire o sinal de maior daqui, vai sumir Minas Gerais e vai sumir Paraná. Sumiu são Minas Gerais e Paraná, tá? Qual mais sumiu aqui que eu não vi aqui? Ah, dá certo. Minas Gerais e Paraná, isso aí mesmo. For São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo bem? Cláusula having, tá?
order by. O order by, pessoal, ele faz o que? Ele faz uma ordenação nos dados. O order by ele serve para eu ordenar os dados, ó, por uma determinada coluna, ó. Então veja, eu quero o nome dos clientes, as cidades dos clientes, né, cujo nome seja começado pela letra R e ordene pela cidade, tá? Vamos dar uma pausa e na próxima aula a gente continua.